Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Agradeço as palavras amáveis da casa, estendo a toda a equipe desta casa, a todos que estão muito bem me acolhendo, e é realmente uma oportunidade para a gente falar a respeito de algumas coisas da doutrina. Eu estou iniciando hoje uma jornada. Eu vou percorrer várias casas, tanto de Matão, Araraquara e Redondezas, a pedido da editora O Clarim. Normalmente eu lanço meus livros pela editora SEAC, lá de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. Mas desta vez houve uma coincidência e a editora O Clarim lançou meu 19º livro, que é Irresistível Força do Amor. E quase que no mesmo mês seguinte, a SEAC Editora lançou este livro, Por que é preciso evoluir? Por sinal, este livro, Por que, ele é o terceiro de uma trilogia, os outros dois estão aqui também. Então eu tenho várias trilogias. No momento oportuno, eu e a Renata vamos passar para vocês o conteúdo de cada um dos livros, para que vocês saibam, tenham ideia do que trata cada livro, para que vocês se motivem ou por um romance, ou por um livro de autoajuda, ou por um livro de perguntas e respostas. E lembrando, como já citou a Renata, que toda a renda da venda dos livros é líquida mesmo, não haverá nenhum desconto, nenhuma parcela que beneficie a mim ou a editora. A editora já recebeu a parte dela. Hoje esses livros são de vocês. E eu entendo que nós temos obrigação, de quando chegamos a uma casa como esta, de dar a nossa cota de participação. A gente chega aqui, está tudo limpinho, arrumado, luz acesa, e sempre servindo alguma coisa para nós. Enfim, é uma oportunidade que temos para nos agrupar, para nos reunir. E isso custa dinheiro. Além disso, esta casa, você sabe melhor do que eu, desenvolve outros trabalhos. Eu não vou me esquecer da data aí da sua campanha, porque é o aniversário de uma das minhas filhas. Dia 8 de setembro. Aliás, era para eu ter começado minha jornada ontem, dia 1º. Mas coincidiu do aniversário de um dos meus 10 netos. A minha netinha de ontem, eu tinha que estar lá junto dela, que é mãe dessa filha que vai fazer aniversário dia 8 de setembro. Então todos nós, quando chegamos a um local como este, isso é comum, né? Num templo evangélico, numa casa espírita, numa igreja católica, a gente chega lá, tem um banco, tem um local adequado, tudo arrumadinho, mas aquilo ali custa e há um grupo de pessoas que fica trabalhando para manter. Então eu acho que como frequentadores, nós temos obrigação de ajudar na manutenção da casa. Se não é possível pagar uma mensalidade aí para ajudar a casa, este momento, por exemplo, é o ideal, porque vocês não estão doando apenas, vocês vão pegar um livro, vão levar para casa, principalmente se levarem o livro da palestra de hoje, é um desenvolvimento do tema que nós vamos tratar aqui. Então é uma maneira de a gente se ajudar e ajudar a casa também. Eu vou começar, eu vou citar alguns pontos do livro para chamar a atenção de vocês, para motivá-los para a leitura desse livro. Eu vou me permitir, porque como nós estamos beneficiando esta casa, o preço de cada livro aqui é R$40, um livro. Mas se vocês levarem 3 livros, sai por R$100. E não tem problema se você se juntar com uma outra pessoa, um amigo, eu vou levar um, você leva outro. Não tem problema nenhum, não. Mas
3 livros saem por R$100 e esse dinheiro estará limpinho aqui para casa. Olha, não, pela experiência que eu tenho, não há campanha melhor que dê mais recursos para casa do que essa que eu estou trazendo para vocês. Mas vamos ao tema da noite, que é o nosso objetivo estar aqui para iniciar essa minha jornada. Eu vou passar por 8 casas aí na região. Eu começo a falar nesse meu livro, A Irresistível Força do Amor. Vocês vão notar uma coisa diferente nesse livro. Nós temos aqui, aqui são 20 títulos meus. Aqui não são meus, mas aqui são 20 títulos da minha autoria. Este é o primeiro livro que eu coloco no índice uma pergunta relacionada com o tema do livro, relacionada com o amor. Então eu vou chamar a atenção de vocês para algumas dessas perguntas. E por que eu fiz esse livro desta forma? É que existe um termo chamado maiêutica. É um método utilizado por Sócrates, um método, uma espécie de diálogo que ele desenvolve para descobrir o conhecimento que existe em cada pessoa. Então, ele tinha, por exemplo, um escravo que havia sido trazido para o país em que eles estavam, Grécia, e esse escravo participava de uma guerra que eles perderam e ele se tornou escravo. Teoricamente, seria uma criatura sem qualquer conhecimento, sem qualquer cultura. Mas Sócrates dizia que, através da maiêutica, era possível, fazendo-se certas perguntas, buscar o conhecimento daqueles indivíduos. Isto é, o autoconhecimento que ele estava trazendo de outras vidas. Porquanto Sócrates era, ao lado de muitos outros gregos da Grécia Antiga, ele era reencarnacionista. Ele entendia que todos nós temos uma sabedoria inata. Antes de vir para cá hoje, minha esposa estava me mostrando um vídeo, que vocês devem ter assistido já, de um menininho. Eu não sei bem a idade dele, mas ele tem a idade de uma das minhas netas. Esse menininho responde perguntas sobre medicina, fala nome de órgãos, fala a respeito do funcionamento. Eu não sei bem a idade dele, mas 4 anos. 4, né? Então é mais novo que uma das minhas netas. Então, a gente percebe, como Sócrates percebeu, que existe dentro de nós, jaz latente, dormindo dentro do nosso peito, um conhecimento que está quietinho, está dormindo ali. E Sócrates utilizava-se de uma técnica que se chama maiêutica. Exatamente, o termo maiêutica significa parir o conhecimento. Então ele fazia perguntas estratégicas para o escravo, que normalmente o escravo não responderia. Mas ele fazia uma pergunta, o escravo respondia outra coisa, ele fazia outra pergunta e ia aprofundando para descobrir até onde iam as recordações dele de uma vida anterior em que provavelmente ele não era escravo. Então ele estimulava os conhecimentos intrínsecos do indivíduo. Com várias questões sucessivas, ele trazia a lume aquela chama cognitiva que todos nós temos dentro, e às vezes a gente passa a vida inteira sem ter a oportunidade de extravasar, de colocar a lume. Então, eu fiz toda essa explicação para dizer a vocês que este livro, esse meu 19º livro,
ele é composto de várias perguntas. Não é como estes aqui, o porquê, que é só pergunta, mas o título de cada capítulo é uma pergunta. E por que isso? Porque todos nós temos uma ideia, ainda que pálida, ainda que, assim, vamos dizer, ligeira, sobre todos os assuntos. E quando a gente tem uma oportunidade, alguém nos dá a oportunidade de falar a respeito, às vezes a gente começa a mostrar que tem muito mais conhecimento do que pensava que tinha. Então eu vou trazer para vocês alguns desses pontos e vocês vão notar que alguns deles vocês intuitivamente já conheciam. Por exemplo, vou lhes trazer uma das primeiras páginas deste livro, a história de Lauro e Cássia. O que a vida de Lauro e Cássia pode nos falar sobre os apelos do coração? Então nós trazemos aí nessa história a possibilidade de ver que as pessoas, quando bem motivadas, quando elas têm a oportunidade, elas podem trazer, podemos retirar dessas criaturas, ainda que aparentemente elas não tenham assim muita coisa, não seja uma pessoa assim muito boa, muito simpática, mas dependendo da circunstância e dependendo da devida motivação, essa pessoa pode mostrar um lado bom, contrariando todas as nossas expectativas. Assim que Lauro e Cássia se conheceram, eles já entenderam que eram almas afins. A gente costuma evitar o termo alma gêmea, que era utilizado por Platão de uma maneira assim bem radical, porque ele partia do princípio de que cada alma havia sido dividida ao meio, como se corta uma laranja, duas metades. A doutrina espírita não aceita esse tipo de conceito, porque então nós perderíamos a nossa identidade. Nós só seríamos completos se nos juntássemos com a outra tampa da laranja. O Espiritismo diz que cada um de nós é uma alma individual. Mas quando você encontra uma pessoa com quem você se afiniza, uma pessoa, às vezes assim, à primeira vista, você se aproxima e tem uma vida de 30, 50, 60 anos juntos, não é uma alma gêmea? Ora, a gente pode até chamar, mas não no sentido que Platão dava, de que nós só somos metade de alguma coisa. Não, nós somos espíritos integrais. Mas Lauro e Cássia não entraram nessas questões filosóficas, e assim que se conheceram, eles já se amaram. Nós sabemos, e André Luiz nos fala isso no livro Nosso Lar, que muitos de nós planejam lá a espiritualidade, a vinda aqui na Terra, com uma pessoa determinada. Há até noivados lá no plano espiritual. Eu me lembro, por exemplo, da situação da mãe de Lísias, que ela estava, inclusive ela acolheu André Luiz, que a mãe dele estava em outro patamar mais superior, e André estava assim meio perdido lá, e ela trouxe André para a casa dela, junto com Lísias e mais duas moças que estavam morando lá no plano espiritual. E assim que André a conheceu, perguntou, onde está o chefe da casa? Ricardo já está encarnado. Ele já tem 5 aninhos. E eu estou me preparando para reencarnar, para montar a nossa casa lá. E depois os nossos filhos, olha só, a continuidade de uma família espiritual, iriam se juntar também. Há um boato aí, é boato, hein, gente? Não leve muito a sério, de que Emmanuel estaria encarnado na casa
dos descendentes dessa família, porque é uma família assim muito espiritualizada, mas é boato, viu gente? Então não leve muito a sério não. Mas voltemos a Laura e Cássia, almas afins que se reencontraram e passaram a viver o encantamento do amor autêntico. E você sabe que o amor autêntico transcende a atração física. Não que a atração física não deva ser considerada, deva ser vista de uma forma pejorativa. Não, o sexo faz parte do casamento, mas não é todo o casamento. O casamento é composto principalmente desse amor autêntico, da compreensão, da camaradagem, do sorriso, do carinho diário. Sim, esse faz parte do amor autêntico. Pois bem, assim que eles se conheceram, logo notaram que eles tinham essa intimidade do coração. Mas, infelizmente, a mãe de Lauro entendeu que a Cássia estava se aproximando do seu filho com interesse na vida financeira, na vida social deles. Em pouco tempo, ela não foi com a cara da noiva de Lauro, da Cássia, e ela se colocou frontalmente contra o casamento. Ela achava que a Cássia era uma aventureira e, como a gente costuma falar, queria dar o golpe do baú. E ela foi intransigente, dizendo assim: ou ela ou eu. Se você for ficar com ela, você vai ser deserdado e eu não vou considerá-lo mais meu filho. Um posicionamento assim muito drástico, ameaçando inclusive o Lauro de ficar privado dos bens da família. E eis que melhor deixar longe essa moça aqui. Ela, de vez em quando, ela costuma interromper a minha palestra. Ver se eu consigo desligar isso aqui. Eu nem sei desligar direito esse telefone ainda. Houve um impasse. E Lauro e Cássia resolveram se unir. Casaram-se numa igrejinha, assim, numa região bem pobre, bem tranquila da cidade, e em cuja cerimônia a mãe de Lauro não compareceu. Passaram-se alguns anos e ela, culpando a nora pelo afastamento do filho. Eis que, uma certa ocasião, Lauro e Cássia mudaram-se daquela cidade, fizeram a vida em outra cidade. Ela perdeu o contato com eles e estava levando a vida assim de maneira muito infeliz, né? Porque vocês sabem, quando a gente é intransigente, quando a gente bate o pé numa coisa em detrimento da felicidade de outra, infelizmente a gente costuma trazer para nós infelicidade. Então todas as pessoas que infelizmente não respeitam a felicidade do outro e adotam uma atitude extremista, infelizmente a tendência é que essa criatura se torne magoada, amargurada e seja infeliz. E era a situação dessa mãe. Certa ocasião, ela recebeu uma carta com uma letra infantil. Quando ela recebeu essa carta, ela deu-se em conta de que haviam se passado 7 anos desde o casamento do filho. Escutem só o teor da carta. Querida vovó, estou escrevendo para dizer que esperamos sua visita. Mamãe disse que você é uma pessoa muito boa, que ama todos nós, mas também é uma pessoa muito ocupada e que por isso até hoje não nos visitou.
Por isso eu peço sempre a Jesus que Ele dê um tempinho para a senhora, para nos ver. Amamos você. Muitos beijos, vovó. Não esqueça, quero ver você. Com carinho, Silvinha. Bem, vocês imaginam. Uma senhora que a gente poderia chamar assim, qual o termo que a gente usaria, né? Pessoa intransigente, brava, agressiva até, recebe uma carta de uma neta, que ela nem sabia que existia. E eis que aquilo, para ela, foi como se fosse um raio que caísse. E ela ficou confusa, porque dentro dela havia aquela escuridão da intransigência, da incompreensão. Vê se isso é sentimento que possa povoar, envolver o coração de uma mãe. Pois bem, ela ficou num impasse assim terrível, aquele mesmo impasse que ela havia colocado, em que ela havia colocado o filho, ou ela ou eu. Agora ela estava sofrendo a mesma situação. Ela não queria abrir mão dos seus princípios, mas que aquela criaturazinha linda, de 7 aninhos, falando bem dela. E ela percebeu que a nora não havia incutido na netinha qualquer mágoa em relação à avó. Não, minha mãe falou que você é uma pessoa muito boa, muito amável, e que não tem tempo, mas eu quero vê-la. E eis que dias depois, exatamente no horário em que Cássio, Lauro e Silvinha estavam executando o culto do Evangelho no lar, e ela percebeu que a criancinha, aquela menininha, estava crescendo, bafejada por uma religião. Alguém bate à porta. E a Silvinha sai correndo, foi atender a porta. E ela deparou-se com uma sorridente senhora que tinha nas mãos vários presentes. Olá, Silvinha. Estou aqui atendendo o seu pedido. Vovó? Sim, minha querida, eu sou sua avó. Matilde, esse era o nome dela, desarmada, abraçou a neta, o filho debulhando-se em lágrimas. Mas para Cássia estava reservado um abraço especial, mais demorado, e as seguintes palavras: minha filha, perdoe-me, Deus a abençoe por relevar as impertinências desta velha e pela orientação que você deu à minha neta. Daí o título desse livro. Deixa, depois a gente pega. Daí o livro surgiu dessa história. E essa história, minha gente, é autêntica, ela é real. Eu tirei de uma obra de Richard Simonetti, e este livro aqui, logo no começo, ele surgiu de um sonho que eu tive com o Richard, e a partir dali eu recebi inspirações, não sei se dele ou simplesmente do meu mentor espiritual, me guiando, o que aconteceu com todos os meus livros assim, me guiando pela forma que eu deveria abordar esse tema, a irresistível força do amor. Porque esta senhora Matilde, ela estava endurecida, e só o coração, a letra, a voz de uma criança para dizer para ela que ela precisaria abrir-se novamente, porquanto ela estava infeliz e ao mesmo tempo perdendo a oportunidade de fazer alguém feliz. Por isso, minha gente, ainda hoje eu estava ouvindo um texto bem interessante que fala exatamente sobre o amor. É um texto muito antigo, inclusive
consta da Revista Espírita, dizendo que quando nós nos dispomos a compreender, a estender a mão, a colaborar com as pessoas, desenvolver a nossa empatia. O que é empatia? É colocar-se no lugar do outro. Então, o amor em si parece uma coisa assim, muito teórica, né? Quando se fala em amor, a gente acha que é uma coisa assim inatingível, como era inatingível para Matilde. Mas a partir do momento em que ela se sentiu tocada por uma criança, ela passou a abrir-se e a partir dali fez as pazes com o filho, com a nora, graças à intervenção de uma criança. Nós sabemos que todas essas atividades, quando a gente fala em conhecimentos do passado, quando falamos de ideias inatas, quando falamos que aquele escravo devidamente motivado, ele acabou por mostrar que ele trazia conhecimentos de outras vidas. Aí vem uma outra pergunta para nós, que é uma das questões num dos títulos do livro. Como é que a doutrina espírita aborda a questão do inferno e da reencarnação? Eu entendo que quando se fala em inferno eterno, nós estamos nos esquecendo de prestar atenção na maneira como Jesus referia-se a Deus. Um Pai misericordioso, bondoso, que jamais impingiria em criaturas um inferno eterno. Imagine vocês, uma pessoa que tem uma vida de 10, 30, 50, vamos supor até 6, 120 anos, isso perante a eternidade é nada. E a doutrina espírita diz claramente que em nenhum momento Deus nos desampara. Nós é que nos desamparamos. E com isso, a reencarnação surge como uma oportunidade nova para nós nos redimirmos, para nós nos situarmos perante a vida de uma maneira positiva. A verdade é que muita gente fala assim, como que é aquela frase mesmo? Que a semeadura é livre, facultativa, mas a colheita obrigatória. A minha esposa me trouxe esses dias um outro ponto de vista sobre esse assunto. Ela chegou para mim e falou assim, olha, a semeadura não é livre não. Ué, claro que é, o ditado diz assim. Olha só a metáfora que ela me trouxe. Todos nós trazemos nas costas uma espécie assim de uma sacola, cheia de sementes. E ela tem um furinho. E à medida que nós vamos caminhando na vida, vai caindo uma sementezinha. Então, a semeadura não é livre não. Basta a gente estar vivo, basta a gente estar caminhando, basta a gente estar se relacionando, que a gente solta uma sementinha lá. Mas que semente é essa que eu estou deixando cair? Bom, por enquanto eu não sei. Mas, continuou minha esposa, como nossa vida assim é em círculo, nós estamos vivendo, passando por esta vida, vamos para o plano espiritual, depois temos a oportunidade de retornar. Esses círculos concêntricos que nos elevam, que nos proporcionam a elevação dos nossos espíritos. Mas espera aí, onde é que ficamos na questão da semeadura? Como é que eu sei se eu semeei bem ou semeei mal? Já que não é assim livre, não é voluntário, involuntário. Eu
Estou semeando o tempo todo. Ah, sim, ela me falou. Basta você ver como é que está a sua vida. O que você está encontrando na sua vida? Espinhos? Dificuldades? Problemas? Limitações? Dificuldade de relacionamento? Tanto afetivo, familiar, profissional? Opa! Diz um amigo meu que quando essas coisas acontecem, é como se fosse aquela luz vermelha do painel do carro. Opa! Alguma coisa está errada. Então, quando surge essa luz vermelha no painel, mostrando que a dor está me visitando com muita frequência, que eu estou com dificuldade de encontrar um bom emprego, ou mesmo de me relacionar bem com uma pessoa afetivamente, é sinal que as sementes que eu deixei lá atrás não eram boas sementes. Então a semeadura não é livre não, minha gente. A semeadura acontece durante o tempo todo. Aí quando eu vejo que na minha estrada atual só tem espinhos, qual que é a conclusão a que eu estou chegando? A de que as sementes que eu soltei lá atrás não eram boas sementes. Eram sementes que iriam produzir essas encrencas que eu estou encontrando na minha vida agora. Então tem que tomar uma providência. Que providência, gente? Examinar imediatamente esse saco que eu tenho nas minhas costas para ver qual a semente que tem ali. Para, a partir de agora, eu começar a soltar outro tipo de semente. E aí sim, lá na frente, opa, a minha vida está melhor, eu estou mais tranquilo, eu estou mais feliz, eu estou me sentindo melhor, eu estou gostando mais da vida, eu estou me sentindo bem. Opa, é sinal que eu consegui trocar aquelas más sementes do passado por sementes melhores. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma aperfeiçoada nisso. Eu vou melhorar ainda mais a minha semeadura. Porque a colheita, essa é sempre obrigatória. Uma senhora tinha um filho. Aos 12 anos, começou a usar drogas. Aos 15, estava no crack. Aos 16, estava no tráfico. Aos 20, começou a fazer sequestros e assaltos em banco para alimentar o seu vício e o seu tráfico. Um rapaz frio, calculista, matava assim tranquilamente, não tinha mais sentimentos. Um pastor evangélico que dava assistência a essa senhora falou: olha, eu fiz de tudo para trazer o seu filho para a nossa igreja, tentei conversar com ele, ele não aceitou. Olha, eu não quero ser assim um mau profeta, mas esse seu filho tem tudo para morrer no embate com a polícia. Será? Disse a mãe, carinhosa e cuidadosa. Será não. Não deu outra. Tempos depois, trouxeram o corpo inanimado desse rapaz para a tristeza dessa senhora. Segundo o pastor evangélico que orientava essa senhora, qual foi o destino desse rapaz? Inferno. Como? Inferno. Mas o inferno, que tipo de inferno? Do Evangelho. Mas um inferno assim, como o André Luiz, assim, um inferninho assim, de uns 8 anos. 8 anos só? Aí já não sei, né? Inferno eterno. Eterno. Quando eu comecei a minha catequese, eu tinha uns 5, 6 anos, Dona Rosinha, ela fez assim um círculo, uma lousa assim, um círculo branco. Falou assim: todos nós nascemos com uma alma desse jeito aqui, ó, branquinha.
Com o passar do tempo, os nossos pecados são pontinhos escuros, cinzentos, pontos mortos, que nós vamos criando neste círculo imaculado. E aí a dona Rosinha nos deu uma triste notícia. Se nós chegarmos ao final da vida com muitos pontos mortos em nossa alma, nós vamos para o inferno eterno. Bom, minha mãe, essa história é real, hein, gente? Minha mãe falou que eu passei uma semana com dor de barriga. Porque não entrava na minha cabeça, um moleque de 6 anos, que eu teria que ficar para sempre no inferno. Para sempre, eterno. A minha salvação é que na semana seguinte a dona Rosinha trouxe uma outra aula. E é que não era só o céu e não era só o inferno. Tinha um caminho do meio. Aí eu pensei comigo mesmo, bom, para o céu, nem pensar, né? Com os grandes pecados que eu havia cometido até os 6 anos de idade, para vocês, o céu não vou. Porque ela passou para mim uma responsabilidade, a classe inteira ficou com medo do tal do inferno. Isso porque ela não falou no inferno de Dante, que está lá com como é que chama aquilo? Tridente. Um tridente, né? A espera, nossa espera lá. Aí eu falei, bom, o céu nem pensar, mas o purgatório eu acho que eu consigo chegar lá, passa uns tempos, depois eu vou para o céu. Olha só, que bobagem. Bobagem nada. Dona Rosinha passou para nós aquilo que ela sabia. Ao mesmo tempo, ela veio dizer para nós que a alma é imaculada e cheia de pontinhos. Ela só não tinha condição de dizer que é possível você conseguir um alvejante para limpar esses pontinhos pretos. Que nada mais são daquelas boas semeaduras que nós passamos a fazer, a desenvolver na vida. Vamos voltar à história do menino aqui. Segundo o pastor evangélico, esse rapaz foi para o inferno eterno. A mãe continuou sendo prestimosa, boa, atenciosa, mesmo pobre, fazia caridade, ajudava as pessoas. Eu dava aula numa instituição de uma vila lá de Bauru e a gente fornecia cestas básicas para as nossas alunas, né? Uma ocasião, fui visitar uma delas, bem na hora que estava chegando a cesta básica dela. E ela me pediu licença, porque ela pegou uma parte da cesta básica dela e levou para uma casa no fundo da casa dela, de uma senhora idosa que não tinha recurso nenhum. Aquilo me deixou maravilhado, porque aquela mulher era pobre, mas mesmo sendo pobre, ela tinha condição de ajudar alguém numa situação pior do que ela. Ela me deu uma lição de moral ali naquele dia. Então a mãe desse rapaz era esse tipo de criatura. Pobre, mas de bom coração, generosa, prestimosa, desenvolvendo aquilo que nós falamos no começo, a empatia, colocando-se no lugar do outro. Agora não adianta a gente ter empatia, olhar assim, coitadinho, judiação, e ficar de braços cruzados. A empatia tem que ser acompanhada pela generosidade. Senão não adianta ter empatia. A empatia, Jesus nos falava, fazer ao semelhante o que gostaríamos que nos fizessem. Essa é a empatia plena. Desencarnou. E ela foi para o... Segundo o pastor evangélico, ela foi para o céu. Chegando lá, ela ouviu a boa notícia, e você tem que dosar a notícia, né? Inclusive, o André Luiz cita em algumas obras, algumas freiras que estão
no plano espiritual, eles não jogam a verdade assim, falar reencarnação, não. Vão respeitando o trabalho delas, que continuam, inclusive, cuidando das missas, das igrejas, as freiras desencarnadas. Então, essa senhora aqui não viu a verdade assim, plena, nem seria possível. Pelo jeito, eu estou no céu. Sim, você está no paraíso. Qual foi a primeira pergunta que ela fez para o mentor? Cadê o Ditinho? O Ditinho está no inferno. Eu quero então para o inferno para ficar com meu filho, com o Ditinho. Não pode. Então traga o Ditinho para cá. Também não pode. A senhora conquistou o paraíso. Então, a senhora vai ser feliz para sempre no céu. E o Ditinho infeliz para sempre no inferno. Essa é a informação que muitos irmãos ainda estão recebendo e, infelizmente ou felizmente, ninguém mais aceita esse tipo de informação. O que nos informa a doutrina espírita? Ensina-nos que a bondade de Deus está sempre presente. E ela ouviu agora do mentor a seguinte informação: o seu filho não pode vir para o paraíso, nem a senhora pode ir para o inferno, mas vocês poderão se reencontrar novamente. Opa! Uma saída? Como assim? De que forma? Renascendo em outro corpo. A senhora vai voltar, vai se preparar, vai ser mãe dele novamente, mas só que tem um detalhe: o renascimento dele não vai ser assim muito agradável. O que o senhor está querendo dizer com isso? Ele vai ter algumas dificuldades. Ele vai nascer com limitações. A sua motricidade vai ser comprometida. Ele não vai poder sair aí fazendo as besteiras que ele fazia antes. E a senhora vai ter que ficar ao lado dele, dando o seu exemplo novamente, consciente de que ele precisa mudar de vida, porque senão as coisas podem piorar para ele. E se ele assimilar estas informações, essas ideias, aí sim, quando vocês desencarnarem, vocês vão poder ficar juntos durante algum tempo aqui no plano espiritual, que é a casa da Dona Laura, que eu falei do livro Nosso Lar, que a família inteira estava agrupada no mesmo lar, lá na espiritualidade. Notam vocês, caros irmãos e amigos, como a doutrina espírita é transparente, como ela mostra a generosidade de Deus, a sabedoria divina, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de nós alcançarmos aquilo que não foi possível durante uma vida. A natureza é sábia e vai dar oportunidades em âmbitos muito maiores. Nós aqui na Terra não temos a escola que dá tantas oportunidades quantas necessárias para que nossos filhos cresçam, aprendam. E se eles se afastarem da escola, vão ter muitas dificuldades para sobreviver, principalmente nos tempos atuais, onde há uma concorrência muito grande. Assim também a escola da divindade. Nós vamos receber muitas coisas, oportunidades, mas temos que tomar cuidado com aquela nossa sacola ali nas costas para saber que tipo de semente nós estamos soltando. Se nós estamos sendo boas pessoas, honestas, se estamos evitando a maledicência, estamos evitando prejudicar outras pessoas, se não estamos sendo intransigentes, estamos aproveitando o tempo para aprender mais, estudar mais, estamos com tudo nas nossas mãos, porque no Livro dos Espíritos há uma questão assim: é possível que uma pessoa que estivesse destinada a
passar por muitas dores, muitos problemas, é possível ela mudar esse destino? É possível, gente? A doutrina espírita nos traz inúmeros exemplos de criaturas que já estavam marcadas para sofrer muito. E, na verdade, todas as vezes que nós tivermos aí alguma coisa programada para acontecer de muito ruim para nós, se isso, naquele momento de recebermos aquela provação, se nesse momento a gente estiver fazendo o bem, desenvolvendo a caridade, cuidando da nossa semeadura, cuidando bem dos nossos filhos, colegas de trabalho, dos nossos pais, amigos, a divindade vai sustar, vai segurar aquela provação. E se você persistir no bem, pode até minimizar dores no futuro ou até anular aquela sentença que não foi Deus que proferiu, fomos nós mesmos que provocamos. A lei de causa e efeito é inexorável? Sim, é inexorável para aqueles que escolhem a dor, para aqueles que preferem não trocar as suas sementes e vão continuar semeando coisas ruins, mas não para aqueles que ouvem, sentem a oportunidade de melhorar-se e abraçam essa chance para se tornarem pessoas melhores. Chico Xavier, além do trabalho grandioso que ele desenvolveu, com mais de 400 livros psicografados, eu humildemente cheguei nos 20, ele chegou nos 400 e tanto. Além desse trabalho intelectual, além do exemplo que ele dava de criatura estudiosa, desde a meninice, o Chico, a vida dele não foi fácil. Sofreu muitas dores, injustiças, insultos. Como é que você conseguiu sobreviver, Chico? Ah, graças ao meu guarda-chuva. Guarda-chuva? Certa ocasião, quando ele voltava de um serviço assistencial, uma senhora que eu havia acompanhado disse assim: ah, Chico, eu estou sentindo um bem-estar extraordinário, eu estou me sentindo muito bem. Minha filha, essa sensação gostosa que você está sentindo é o meu guarda-chuva. Porque a partir do momento que eu me interesso por esses pequeninos, os ancestrais deles, já desencarnados, eles podem até ser ingratos comigo, mas os ancestrais deles vêm me ajudar, vêm me agradecer, porque eu estou ajudando os seus filhos, netos, bisnetos. Então Chico chamava essa proteção, e ele não fazia com esse objetivo, mas os nossos ancestrais se interessam por nós. Nós podemos até ser ingratos em relação às pessoas, mas não a minha avó, não a minha mãe. Menino, você não está vendo que ele está te ajudando? E eles ajudam aqueles que estão me ajudando. Irmão Jacó conta no livro Voltei, quando ele estava se preparando para se adaptar lá no plano espiritual, eis que ele percebeu uma revoada, pareciam aves que estavam chegando. Mas de repente ele viu que não eram aves, eram crianças, adultos, que estavam, abre aspas, voando, estavam voletando, estavam vindo para um determinado local, estavam preparando músicas, flores, para uma professora que na Terra
cuidava dos seus alunos como se fossem seus filhos. Os ancestrais das crianças que estavam na terra ainda vieram receber essa professora de braços abertos, agradecendo a ela o bem que ela tinha feito para os seus filhos, netos e sobrinhos. Nosso tempo já está esgotado e eu consegui trazer para vocês 2 ou 3 pontos desse livro. E eu gostaria que vocês lessem esse livro inteiro, porque eu trouxe apenas 3 histórias, 3 pontinhos só. Mas há coisas muito importantes que os mentores me inspiraram para trazer para vocês, para colocar neste livro aqui. Eu vou tomar a liberdade, nesses minutos finais, de ler o índice do livro, para vocês terem uma ideia. Então, nesse livro nós falamos sobre os apelos do coração, que foi daquela avó Matilde. Falo dessa história. Meu filho foi para o inferno, e agora? Como será o nosso futuro? Professores inspiram seus alunos? Podemos casar-nos de novo? Saber ouvir é amor? Vai por aí afora. Como ser feliz? Jesus ou Cristo? Incrédulos podem falar com os mortos também? São vários assuntos que nós trazemos e eu gostaria que vocês tomassem conhecimento. Então, agradeço a oportunidade que me deram, agradeço esse momento agradável, deu para perceber pelo carinho que vocês se tratam, deu para perceber assim a presença amiga dos mentores que aqui se encontram e que me vieram também apoiar para esse trabalho. Então, o que eu trouxe para vocês é uma coisa muito simples, né? Mas eu espero que vocês reflitam a respeito e não se esqueçam de comprar meus livros. Não sou eu que estou ganhando, não. É esta casa que vai ter uma campanha bem legal hoje para poder continuar desenvolvendo seus trabalhos. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.